vamos conversar um pouquinho sobre tecnologias, ensino das ciências. Espero aí que vocês estejam todos bem. Eu vou pedir licença, vou colocar aqui uma apresentação, para que a gente possa estar dialogando com vocês. Como já mencionado, sou daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco e tenho desenvolvido algumas pesquisas dentro da temática das tecnologias, né, no ensino das ciências. Eu vou tentar aqui fazer uma visão, né, um parâmetro do que tecnologias eram mais utilizadas no passado, no presente, e no futuro tentar fazer uma projeção, né, de que tecnologias podem estar aí sendo bastante utilizadas no contexto do ensino das ciências e no ensino de uma forma geral. Como já havia dito em outros momentos, né, e nas minhas palestras, sempre falo o segundo slide da propaganda desse livro, que é sobre tecnologias no ensino de química. Aí você diz, mas eu não sou só da química, eu sou da física, sou da biologia, sou de letras. O livro ele pode ser utilizado, né, em qualquer área do conhecimento, uma vez que os 5 primeiros capítulos, desculpa, eles tratam sobre as tecnologias de uma forma bem geral, para qualquer área. Eu faço essa discussão das tecnologias. E os 2 últimos, né, nós apresentamos o uso das tecnologias com exemplos na química. Mas isso não impede você usar e aplicar no ensino da filosofia, da sociologia, da biologia, da matemática, dentre outras. Então, é bem interessante essa discussão, porque a gente fala da web, né, fala sobre o conceito de tecnologia, sobre EAD. Então, fica aí a minha recomendação, né, sugestão de material para que vocês possam consultar e trabalhar também com várias perspectivas. Há inúmeros exemplos que vocês podem fazer uso. Vamos começar. Eu gosto de falar um pouco sobre as matrizes pedagógico-metodológicas, né, que são as tendências e concepções pedagógicas. A gente tem as tendências liberais, né, que atendem ao interesse da burguesia, né, de adaptar o indivíduo às demandas sociais, e temos as tendências, né, progressistas, que propõem uma visão crítica de sociedade, né, de modo que o indivíduo possa ter condições de mudar o meio em que vive. E essas tendências, elas vão passando por alguns tipos, né? E a gente brinca que temos aí a tradicional, a escola novista e a tecnicista, que estão dentro de a tendência liberal, em que a tradicional, o ensino tradicional, né, falamos muito, o ensino tradicional, a gente tem aí a sua origem, né, já há muitos anos, lá talvez podemos dizer, no iluminismo. A gente tem lá com Ebar, trazendo uma proposta de ensino tradicional, né, uma metodologia. E a gente também tem a própria didática de Comênios, né, um pouco antes, dentre de outras propostas, né, de ensino que vão sendo imersos na nossa prática. E aí, no ensino tradicional é aquele, né, que a gente tem de um sistema de ensino que foi inspirado na burguesia, na emergente sociedade burguesa, né, que pedia educação como um direito de todos, né, sendo um dever do Estado. Então, o objetivo principal era universalizar o acesso do indivíduo ao conhecimento. Né? Aí se baseia em um tipo padrão, né, que procura uniformizar o estudante. Então, os estudantes estariam lá de forma uniformizada, atendendo às demandas de uma sociedade capitalista, e nesse contexto, o ensino tradicional não estava preocupado em fazer com que os alunos reflitam sobre quem eles estão na sociedade. Apenas o foco, né, não é o estudante, e sim o professor, que é a figura central. E aí, algumas dessas características nós temos ainda sendo discutidas atualmente, né, de que
algumas escolas, né, alguns professores ainda têm esse método, né, de ensino tradicional, onde se preocupa mais com que com, com a forma que é feito esse ensino, né, professor, o ensino centrado no professor, sem ouvir o aluno, né, e do que ouvir o aluno, do que atender as demandas. Então, é muito nessa linha, a gente pode dizer, o ensino tradicional. E aí veio depois, que a gente chama de escola novista, né, a escola ativa, ou a escola nova, foi outra tendência pedagógica, né, e ela veio justamente se contrapor o que era considerado tradicional. E aí surge lá no século XIX, né, chegando até metade do século XX, essa proposta, e a ideia era de ser um movimento de revisão crítica. Você tinha o John Dewey, né, como um dos representantes, né, aqui o Anísio Teixeira, no Brasil, né, entre outras, e a ideia era que era criticar a sua antecessora, que é o ensino tradicional. Na escola nova, a ideia é que o estudante, né, ele é o núcleo do aprendizado, no lugar do foco no professor ou na grade curricular, o foco era no estudante. O professor era um facilitador da aprendizagem, que auxiliava no desenvolvimento, do estudante. Então, o professor, ele, né, tecnicamente, digamos assim, ele não deveria ensinar, mas criar situações para que os estudantes aprendessem. Então, o aluno, né, o estudante era o centro do processo de ensino-aprendizagem, o ser ativo. São uma das características da escola ativa. Tá? A tecnicista, ela já vem numa linha de ensino que foi adotada lá na década de 70, que privilegia excessivamente a tecnologia educacional e transformava professores e alunos em meros executores e receptores de projetos elaborados por autoridades, né, por profissionais gabaritados, né, elaborados de forma autoritária esse material, e o professor e o aluno, o professor, ele era o executor daquele material e o aluno um mero receptor. Então, o objetivo da pedagogia tecnicista era preparar os estudantes, né, para o mercado de trabalho, né, usando o método, por exemplo, taylorista. E, né, o método taylorista, que é conhecido na administração científica, né, do Taylor, tem o objetivo de maximizar a produção. Né? Então, você tem lá produção, quantidades, né, digamos assim. Então, essa pedagogia tecnicista, ela dividia, né, os indivíduos, os estudantes, né, em questões técnicas e preparavam eles para as necessidades do mercado. E aí eu preciso, por exemplo, de uma pessoa que saiba operar um caixa eletrônico. Então, eu vou preparar meus alunos para operar um caixa eletrônico. Eu preciso de uma pessoa para consertar motor de um barco, né, de um navio. Então, eu vou preparar mão de obra qualificada para aquela função. E aí talvez você pode estar até pensando, né, tá, parece um pouquinho com a proposta da BNCC, né, que você tem lá a preocupação com português e matemática, e as outras áreas não são tão contempladas dentro da proposta, né? A ideia é de formar os estudantes, né, para exercerem determinadas funções. Mas lembra que eu falei, né? Essas três, né, elas são tendências liberais, ou seja, elas não estão preocupadas com que um estudante faça diferença na sociedade, que mudem, né? Pelo contrário, eles querem que o estudante, o indivíduo, né, a pessoa, ela se adapte às demandas que está aí, ou seja, ao que está no mercado, se adapte, né? Então, na tecnicista, o professor, né, e aluno são apenas agente. E aí a gente tem outras tendências, que são as progressistas, né, que a gente fala aí, que a libertadora, que propõe já uma educação crítica a serviço da transformação social, e vocês devem lembrar que aí a libertadora, você tem o Freire, né, o Paulo Freire, como referência, né,
a ideia do ato educativo como um ato político, né? A educação libertadora, que estimula o aluno, né, o estudante a participar de forma ativa, né, de aprender e principalmente a questionar a sua realidade, né? É por isso que ela tem uma linha, alguns chamam de uma educação mais ativa, porque no lugar de ensinar só uma fórmula da física, o professor estimula o aluno a pensar sobre o que acontece, né? Por exemplo, quando um ônibus interrompe seu movimento, de repente o passageiro cai, que estava em pé. Então, a partir daí, ele ensina os cálculos para que o indivíduo possa ler o que aconteceu no veículo, ler o mundo, a ideia de ler o mundo. Né? A gente tem aí também, dentro da pedagogia, desculpa, da pedagogia libertadora. Então, traz essa questão problematizadora, né? Uma educação problematizadora, fazer com que o estudante questione o ambiente que está e provoque mudanças. Outro modelo, outra pedagogia que a gente tem aí é a histórico-crítica, que tem como foco a transmissão dos conteúdos científicos por parte da escola, mas sem ser conteudista, né? Prezando pelo acesso ao conhecimento, sua compreensão, né? E que essa compreensão por parte do estudante possa o quê? Transformar a sociedade. A ideia da pedagogia histórico-crítica, né? A educação escolar ela é valorizada. Tem um papel, a escola tem um papel desculpa, para garantir os conteúdos que permitam os alunos, né, os estudantes, a compreender e participar de forma crítica na sociedade. E a crítica social dos conteúdos, ou sociocrítica, ou sociocultural, né, ou sócio-histórico crítico, né, ou sócio-histórico cultural, crítica não, desculpa, sociocultural, e depende, ela traz assim a ideia, né, de defender a função social e política da escola. Tem que garantir as condições para uma efetiva participação nas lutas de classe. A escola tem a tarefa, né, o dever de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico universal, né, e o conhecimento científico e universal, tornando-se esse conhecimento científico e universal uma arma, né, para agir na sociedade. Né? É uma arma importante de luta. Para quê? Para modificar a sociedade, para diminuir as desigualdades, né? Para poder fazer diferença, mudar aquela sociedade na qual nós estamos imersos. Então, a gente percebe essa diferença entre essas pedagogias, né, essas tendências, e por que eu estou falando dela? Porque o uso das tecnologias ela acaba passando, dependendo de quem está utilizando, o professor ele pode usar as tecnologias dentro de uma perspectiva mais tradicional ou numa perspectiva histórico-crítica, libertadora, tecnicista, né, crítico social de conteúdo. Então, isso é interessante entendermos que, dependendo da forma que eu vou utilizar, a tecnologia ela vai ter uma tendência, né, uma perspectiva, né, uma tendência pedagógica, assim, por trás dela, do seu uso. Então, é importante a gente tentar um pouco compreender como elas são, essas tecnologias, como elas podem ser aplicadas dentro de um processo de ensino e aprendizagem. E aí, outro ponto, eu brinco, digo que a gente tem aí escolas do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI, porque o que seria uma escola do século XIX? Eu costumo dizer que a escola do século XIX é aquela que tem uma infraestrutura pré-determinada já, né, que geralmente as escolas do século XIX se comportam assim. Você tem as cadeiras enfileiradas, você tem o professor em um local à frente para que todos possam vê-lo, e junto a esse professor tem um quadro que ele vai utilizar, tem o birô, né, a cadeira, a sua mesa, e em alguns casos ainda tem um elevado, né, para que o professor fique mais alto, justamente para dar visibilidade de toda a sala. Essas são escolas do século XIX, e universidades do século XIX, e institutos do século XIX.
Eu digo, algumas universidades, em algumas salas, por exemplo, que eu vou ministrar aula, elas são do século XIX, porque está ali enfileirado. Então, vamos pensar a escola, né, a escola, a universidade, os institutos, faculdades, como a questão da infraestrutura do século XIX. E como é que deveria ser essa escola, faculdade, universidade do século XXI? Eu penso que ela deve oportunizar diversos recursos, né, diversos materiais para que o professor possa utilizar. Deixa eu dar um exemplo. Eu, sou professor de Química, e vou estar ministrando uma aula de Química e eu quero mostrar um exemplo, né, um experimento. Então, eu não preciso pegar meus alunos, né? Obviamente depende do experimento, mas eu não preciso ir com meus alunos lá para o laboratório para mostrar um experimento. Dependendo do experimento, obviamente, dentro da minha sala eu tenho lá uma gaveta com alguns produtos, né, com algumas soluções que eu vou poder usar para exemplificar na minha aula. Eu sou professor de matemática, e aí eu ter lá, por exemplo, alguns materiais para usar, por exemplo, numa aula de geometria, né? Posso fazer uso de materiais. A ideia é que a infraestrutura da sala me oportuniza o professor e o estudante a aprender de forma mais permanente, de forma mais ativa, de forma mais próxima. Então, eu tenho lá materiais, infraestrutura, para que eu possa usar. E aí, não digo que só essa infraestrutura tem que ser só tecnologia. Não, tem que ser outros materiais, dependendo da necessidade, dependendo da disciplina. Então, é atentar ao máximo atender a as necessidades que estão inseridas dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Dar um exemplo para vocês: existem escolas, digamos, de grande porte, né, com condições financeiras bem altas, né, aulas particulares, que o professor, por exemplo, diz: olha, eu vou dar minha aula e vou precisar fazer isso, né, vou precisar desse material, daquele outro material. E aí a infraestrutura, a escola traz essa infraestrutura para que o professor possa trabalhar as competências, as habilidades dos alunos. Você deve estar dizendo: mas professor, isso é fora da nossa realidade, né? Uma escola não tem nem cadeira direito. E infelizmente isso acontece, mas é o que eu pelo menos acredito que deveria termos nas escolas, nas universidades, nas faculdades, esses recursos, né? O professor do século XX, eu digo que é aquele professor que faz, né, uso apenas do caderno. Ele só usa o caderno, ou ele só usa o livro, ou ele só usa o quadro. Então, o professor do século XX são aqueles professores, né, os professores do século XX são aqueles que fazem uso de um mesmo recurso para poder ensinar seus alunos, né, dentro da sua prática pedagógica. E eu falo que o professor do século XXI é o contrário, é aquele que faz uso dos diferentes recursos. Para uma turma eu uso um quadro, para outra turma eu uso o laboratório, para outra turma eu uso o livro, né? Para outra turma eu uso o computador. Ou seja, o professor do século XXI é aquele que faz uso dos diferentes recursos. Eu até costumo dizer que é o professor digilógico. E o que é o professor digilógico? É aquele professor que faz uso dos diferentes recursos, né, digitais e analógicos para ensinar. Ou seja, eu uso o livro, eu uso o computador, o tablet, o celular, mas eu faço esse uso dependendo de quê? Do meu contexto, da minha sala de aula. Então, esses são os professores do século XXI. E aí, o aluno do século XXI não são todos os alunos que nasceram depois da década de 90, né, que vem ali, alguns gostam de utilizar o Prensky, né, e até ele corrigiu esse termo de nativos e imigrantes digitais, né, a gente o LeCourne e White, eles falam sobre os residentes, né, e os visitantes digitais, e que a gente não classifica por idade, né, e a ideia de que não é um aluno que nasceu agora, que ele sabe usar tecnologia, ele é o aluno do século XXI, tá? Porque talvez vocês tenham tido experiências na,
na sua turma, né, você que é professor, ou até você que é estudante, agora, né, e no sentido de que muitas aulas estão ocorrendo de forma virtual e os nossos alunos não conseguem fazer operações no celular para aprender. Eles conseguem usar as redes sociais com propósito para eles, mas quando você dá uma tarefa para que ele realize usando as tecnologias, eles apresentam dificuldades. Então, esses não são alunos do século XXI, né? São alunos do século XX. Os alunos do século XXI é aqueles que fazem uso dos diferentes recursos para a sua aprendizagem. Cada estudante tem um estilo de aprendizagem diferente e eles acabam fazendo um uso das suas habilidades, né, de aprendizagem, seus estilos, para aprender. Então, ele usa as tecnologias de forma diferente, né, e usa diversas tecnologias para poder utilizar. Dentro disso, a gente tem aí, ó, você já parou para pensar o que são tecnologias? Né? O que é uma tecnologia? Para você, né, e para mim, talvez tenhamos uma mesma classificação, né, do que é tecnologia ou não, mas assim, a Wanikenski, ela traz alguns apontamentos sobre o que é tecnologia, né? Tipo a ciência que estuda os métodos e a evolução no âmbito industrial, um procedimento ou um grupo de métodos que se organizam, né? Uma teoria ou a análise de técnicas e procedimento, conjunto de conhecimentos e princípios científicos, ou seja, o termo tecnologia apresenta algumas definições, né? Mas o que a gente pode dizer é que as tecnologias criaram novos espaços de construção do conhecimento. Né? Por quê? Diversas tecnologias passaram por nós, principalmente aqui, né, dentro de um contexto de sala de aula, a gente tem aí algumas tecnologias. E eu faço uma separação entre TIC e entre TEDIC. O que seria a TIC? Tecnologias de Informação e Comunicação. Né? Elas agrupam ferramentas informáticas e telecomunicativas. Elas abrangem, na minha concepção, as TICs abrangem as tecnologias mais antigas, como o jornal, a televisão, o mimeógrafo. Né? Dessas aqui, ó, todas essas já passaram pela sala de aula, já foram usadas em sala de aula. Retroprojetor, mimeógrafo, data show, máquina de datilografar, fita VHS, fita cassete, projetor de slide. E as TEDx, tecnologias digitais, elas já, da informação e comunicação, o quê? Elas já fazem, né? As TEDx fazem uso das tecnologias digitais, que aí sendo o computador, sendo o tablet, o celular, o smartphone e outros dispositivos digitais que permitem, por exemplo, a navegação da internet. Para dar exemplo, os smartwatches, os relógios inteligentes, a Smart TV, né, que a Smart TV não é a mesma coisa do que televisão. A gente tem aí uma mudança, né? Então, eu classifico entre TIC e TEDIC. Então, essa diferença de tecnologias de informação e comunicação são as vintages, né, as mais antigas, e as TEDx são essas mais atuais que fazem uso das tecnologias digitais, né, da informação e comunicação. E, além disso, eu faço também uma separação, né, digamos assim, em três pilares, junto com o Leão, né, que também fala sobre isso, né, na verdade, eu me inspirei na fala do Leão, Leão 2011, ele traz essa discussão, de que o uso das tecnologias na educação, elas devem ser realizadas considerando esses três pilares: a realidade, a adição e a estratégia. A realidade é o contexto que o estudante, né, que o professor vai estar. Por exemplo, na minha escola não tem nem cadeira, não tem quadro, não tem material para dar aula, porque eu vou aprender a usar a tecnologia, se lá nem material tem. Então,
Mas pode acontecer de repente, vir um material novo, né, chegar na escola, e você, professor, não está preparado. Então, tem que estar capacitado, ter uma formação para isso, para usar as tecnologias. Então, minha realidade não permite, mas eu tenho que estar preparado. Eu dou um exemplo, e eu acredito que alguns vão lembrar, tivemos aí o projeto, né, um projeto do governo federal, que foi trazer o tablet, né, tablets, né, foram distribuídos para as escolas. E aí as escolas começaram a receber o tablet. Só que aí tem um detalhe, né? Não sei se aconteceu aí com vocês, onde vocês estão, na região que vocês estão, mas em Pernambuco aconteceu dessa forma. Os tablets foram entregues para os alunos lá no finalzinho do ano letivo, para início do ano, né? E os professores receberam um tablet já quando estava no mês de março, já, ou seja, já estava andando o semestre, o ano letivo. E um outro problema, veja, não houve uma capacitação por parte do governo. E o que acontecia? Esses tablets eram Linux. E quem usa Linux? São poucas as pessoas que fazem uso do Linux, né? Os professores. E aí, o que aconteceu? Esses professores acabaram parando de usar. Não usavam por quê? Não é porque eles não queriam, porque não houve capacitação e eles estavam usando um sistema que eles são pouco familiarizados. Então, o que acontece? O que aconteceu, né? Os políticos, no ápice da sua inteligência, eles foram dizer assim, olha, tá vendo? A gente comprou, botou tecnologia, modernizamos a sala de aula e os professores não usaram. Mas esquecem de dizer assim, não houve uma capacitação. Então é importante essa capacitação, essa formação para uso. Minha realidade hoje não permite eu usar a tecnologia, mas daqui a um tempo eu posso estar com essa com condições, pode acontecer uma melhoria, eu mudar de escola, ou a escola também sofrer, né, um upgrade. Então, eu tenho que estar preparado. O segundo ponto é a adição. Entender que a tecnologia ela deve ser utilizada como uma adição, não como uma substituição. Ela não vem para substituir o professor. Ela pode até substituir aquele professor que só usa o quadro, aquele professor que só usa o vídeo, que só usa o caderno, só usa o livro. Para esse, sim, a tecnologia pode substituir. Mas para aquele professor que está atualizado, que está sempre se renovando, não, as tecnologias elas vêm para somar. E esse é um pensamento que devemos ter. E o terceiro é a estratégia. Esse é um dos pontos que eu considero principais, que eu tenho que usar as tecnologias por meio de estratégias. Não é apenas usar a tecnologia por usar, eu tenho que ter uma estratégia por trás. Como eu vou usar essa tecnologia? De que forma eu vou usar essa tecnologia? Então, eu tenho que ter uma estratégia baseada para fazer com que o meu aluno ele estude, ele possa aprender usando aquela tecnologia, né? A partir do uso das estratégias que eu vou propor, certo? E aí, como é que essas tecnologias podem nos ajudar? Eu gosto de usar esse slide porque, assim, ainda tem professor que trata a informação na sala de aula como se ela fosse um bebedouro em um deserto. A informação aqui, ó, vindo do deserto, e eu, o professor, vou instruí-los. Nós estamos hoje em um dilúvio de informações, né? E tínhamos, né, como professores, estarmos ensinando as pessoas a nadar. Antes, com menos informação, a era mais fácil, de certa forma, manipular a massa. Agora, com muita informação, a própria massa se manipula e emburrece. Por quê? Porque a gente está como eu falei, um dilúvio de informações, muita informação, e o professor tem que ensinar o estudante a nadar, a saber lidar com essas informações. Senão, vem um aqui e diz que a Terra é plana. E esse dilúvio de informação, ele não vem da sala de aula, vem das redes sociais, vem da internet. E aí o professor precisa o quê? Ensinar, ajudar os seus alunos a como consumir essas informações. Então é importante isso.
Em alguns casos, ainda... Opa, deixa eu botar aqui. Em alguns casos, a gente ainda tem esse contexto, ó. Tá pequenininho, mas está dizendo aqui, ó. E agora, o que a gente faz com tudo isso, prof? Porque na internet há um mundo de informações. Informações, veja que eu estou falando de informação, não estou dizendo de conhecimento. Informação. E a gente sabe que informação, né, não é a mesma coisa que conhecimento. Existe um processo da informação para que ela seja transformada, digamos assim, em conhecimento. E às vezes o professor é inseguro, porque é tanta informação e esse professor está inseguro por quê? Porque ele não está atualizado, né, muitas vezes, dentro do que está acontecendo. Então, esse é um ponto também que você tem que pensar. É por isso que eu falei da realidade, eu tenho que estar atualizado, né, para poder também saber utilizar as tecnologias que nos usamos, para que aquela informação vire conhecimento. E uma das propostas, né, que a gente tem aí é o BIOD, né, o Bring Your Device, né, traga seu próprio dispositivo, que é a ideia do estudante usar os recursos, as tecnologias que ele possa aprender. E aí a gente tinha o quê? Muitas escolas, né, proibindo o uso do celular. Tem leis aí, né? Aqui em Pernambuco tem uma lei que diz assim, o uso do celular é proibido, exceto para os fins educacionais. E aí eu sempre falo, eu faço esse questionamento, sim. E o professor ia fazer o que com o celular? Ficar jogando, né? O uso pedagógico, né? E a gente tinha aqui, por causa do nosso contexto, proibido vir para a escola, o uso do celular. Mas esse uso não está sendo de uma forma que foi planejada. Então, cada um está fazendo de uma forma diferente. E as tecnologias nas escolas nem sempre estão ali, assim, de certa forma, imersas no contexto da própria escola, né? da própria universidade. Esse foi um trabalho que nós fizemos e que falamos sobre a inclusão digital, né, que é considerado um processo que possibilita a democratização do acesso às tecnologias digitais. Só que a gente observou que, pelo menos nas escolas do sertão pernambucano, né, tivemos aí professores e gestores participando, né, que a gente categorizou, que nessas escolas faltam políticas públicas, faltam infraestrutura e capacitação, né, para que ocorra uma inclusão digital nas escolas. Então, existe aí o objetivo da pesquisa foi identificar, né, a questão da inclusão digital nas escolas públicas, nessas 5 escolas integrais. As escolas integrais aqui são aquelas escolas que ocorrem de manhã e de tarde, né, ela tem a atividade acontecendo de manhã e tarde. Então, você tem aí as 5 escolas de uma cidade, que foi o município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. A gente fez esse levantamento de todas as escolas integrais para ver se existe uma inclusão digital lá, se ocorre. E a gente observou que não há uma inclusão digital, não há também uma inclusão social e muito menos uma inclusão escolar. Então, existem vários pontos que foram observados e mostram a carência dentro das escolas. E aí eu acredito que isso não seja a realidade somente lá do município, lá do sertão de Pernambuco, mas de uma forma geral de várias escolas no Brasil todo. Não existem políticas públicas, né, para que ocorra uma inclusão digital. E a política pública não é apenas comprar o aparelho, comprou um tablet, comprou um celular para o aluno, comprou um computador. Ela tem aí a inclusão digital, como está aqui, ó, ela democratiza o acesso às tecnologias, permitindo que o indivíduo possa estar inserido, né, na inserção de todos na sociedade da informação. Então, esse trabalho ele trouxe algumas questões de como a gente pode inserir as tecnologias digitais em sala de aula, que políticas públicas são importantes para uma inclusão digital e que estratégia podemos ter, né, para incorporar as tecnologias digitais na educação. Então, são pontos que a gente tem que pensar. E as pesquisas vão mostrando que, olha, aqui eu disse que não ocorreu essa inclusão digital, né? Por quê? Olha, observe como é que os professores se atualizam usando tecnologia. Isso aqui é a pesquisa do Comitê Gestor da Internet, né? Foi 2020.
93% dos professores se atualizam sozinhos, ou seja, não há políticas públicas, direção de escola, secretaria de ensino fazendo, muito pouco. Não há políticas públicas, né, para esse uso das tecnologias, da capacitação. Então, isso é um ponto que temos que pensar, né? Temos que estar em mente. E outro, que agora está bem atual, é a questão das competências da BNCC. Eu falei dela agora há pouco, né? Dentro de uma perspectiva tecnicista, mas aí que eu posso dizer, na cultura digital, que é essa aqui, a quinta, fala de uma competência, né, que é a mobilização de conhecimentos. A BNCC, a competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, né, e atitudes e valores. Que aí, o estudante deve utilizar, compreender e criar tecnologias de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas suas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria de vida. Então, na BNCC, ela traz essa ideia interessante. Mas é preciso o quê? Capacitar os professores para isso, né? A BNCC também diz assim, o ensino médio deve garantir a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos, né, que o indivíduo, que o estudante possa apropriar-se das linguagens das tecnologias digitais e tornar fluente em sua utilização. Então, o ensino médio deve garantir aos estudantes essa compreensão. Mas será que está garantindo? Como é que está sendo essa compreensão? Como vai ser, né? Vamos ter aí a implementação no ano que vem da BNCC. E aí eu sempre falo com meus alunos que nem tudo que é tecnologicamente viável e pertinente em termos educacionais é realizável em todos os contextos educacionais. E nesse sentido, às vezes temos um encantamento das tecnologias, né? Então você tem aí que nem tudo que é tecnologicamente viável é pertinente em termos pertinente, né, em termos educacionais, é realizável em todos os contextos, ou seja, uma tecnologia pode servir para uma turma, para um aluno, para um grupo, para uma escola, mas ela pode não servir para outra. Então a gente tem que pensar isso, ficar pensando neste sentido, né? E aí, vamos lá, para as possibilidades em relação das tecnologias. A gente pode usar as tecnologias, né? Existem diversas, botar os alunos de cabeça para baixo, jogar vídeos, enfim. Como é que era? Então, vou fazer aqui um parênteses com um desenho, com os Flintstones, né? Para falar do passado e do presente, porque algumas dessas tecnologias do passado ainda são usadas no presente. E aqui você vê o Flintstone com algumas tecnologias, né? Aqui é o delivery, né? Que ele vai lá buscar. Aqui, o carro deles, né? O jornal, né? Aqui, para costurar e passar, né? A tesoura, máquina, enfim. Então a gente tem aqui, os vídeos. Os vídeos foram e são utilizados como um recurso para o ensino e aprendizagem. Eu trago aqui alguns trabalhos que nós fizemos usando vídeo. Eu fiz aqui esse da aprendizagem tangencial, né? Por que eu devo utilizar o vídeo? O vídeo pode ser utilizado para introduzir um assunto, motivar, ilustrar, ou concluir um trabalho de ensino e aprendizagem, né? O uso do vídeo ele permite uma abordagem contextualizada, interdisciplinar, né? Dependendo do conteúdo que eu vou trabalhar. Ele também ativa o imaginário, né? Pode contar histórias, né? Situações, pode ajudar a observar fenômenos. Então, vai depender muito do que você quer fazer com o vídeo, mas ele dá para fazer em inúmeras situações. Esse trabalho aqui, no ensino da ciência, a gente faz uma discussão sobre filmes que podem ser utilizados, né? Filmes que podem ser utilizados para o ensino, aqui no caso, do ensino das ciências, né? Então, que tem lá os conceitos científicos. Então, o que aconteceu? Os estudantes fizeram um levantamento, pesquisaram e apontaram filmes. Então, tem 46 filmes, se eu estiver enganado, são 44.
E ele lá tem lá o filme do Homem-Aranha, filme do Homem-Formiga, do Homem de Ferro, os Vingadores, tem os filmes Escritores da Liberdade, né? Tem vários filmes de vários gêneros, né, relatado aqui nesse artigo, em que a gente a gente mostra, né, as possibilidades de utilizar um vídeo, um filme para ensinar ciências. Da mesma forma, esse trabalho aqui eu falo, né, a gente, nossa aluna fala sobre as séries de TV, e aí usa algumas séries para a química, mas eu posso usar para a física, posso ver séries que eu posso trabalhar a língua portuguesa, a língua inglesa, eu posso trabalhar geografia, história, aí depende muito do meu contexto, da minha área que eu vou trabalhar. Mas eu estou dizendo aqui, ó, as séries, vídeos, né, séries, podem ser discutidas dentro de um contexto do ensino das ciências. E aqui, nesse trabalho, a gente fala também sobre alguns obstáculos epistemológicos que os filmes e as séries, aqui no caso que as séries, podem apresentar. Por exemplo, aquela explosão aí, se a gente trabalhando no ensino da química, aquela explosão, será que acontece mesmo? Aquela velocidade, aquele movimento circular uniforme, de fato ocorre? O que tem ali, o que é de verdade e o que é hollywoodiano. Então, possibilidades eu tenho diversas. O professor de matemática, por exemplo, ele pode trabalhar probabilidade, estatística, vamos trabalhar probabilidade. Naqueles filmes de época, por exemplo, que tem estão lá os atores, né, os rapazes do faroeste, né, estão lá sentados, jogando com cartas, então ele vai jogando a carta e vai chegar um momento que ele vai dizer assim, opa, qual é a probabilidade de sair um as? Tendo em vista que saiu este, essas cartas. Então, eu posso trabalhar os conteúdos. E não preciso necessariamente passar o filme todo. Eu não preciso passar o filme todo. Posso pegar trechos do filme. Eu posso pedir para os meus alunos assistirem um filme e, quando chegar em sala de aula, discutir. Então, as estratégias são inúmeras. Então, o vídeo aí é uma das tecnologias do passado que está presente, que ainda é bastante utilizado. Isso aqui. E aí, ó, presente e futuro. Aí eu já trago o desenho do Jetsons. Né? Os Jetsons que preveram, né, fizeram previsões do futuro aí, ó. Videochamada, né? Aqui as aulas online, aqui eu estou tendo aula de o robozinho aqui, né? O médico, o telemedicina, né? Então, aqui está escovando os dentes, né? Fazendo um tratamento. Então, aqui o jornal, né? Ou seja, o Jetson trouxeram algumas propostas aí bem interessantes do presente e futuro. E uma dessas, relacionada até agora um pouco com o vídeo, mas não somente a este, são os podcasting. Então, eu falo podcasting, né, o podcasting, porque vem justamente da palavra public on demand e broadcasting, que é a emissão pública, seria assim, uma emissão pública descarregada de materiais. Então, desses materiais que podem ser materiais audiovisuais. Então, é uma forma de publicação de arquivos de mídia digital, áudio, vídeo, foto pela internet, através de feeds, né, do RSS, que permitem, né, aos utilizadores acompanhar a sua atualização. A gente tem aqui, de uma forma bem geral, nos podcasts, eu não preciso estar toda vez indo naquela página para ver se tem novidade. Eu recebo automaticamente o podcast, né, no meu celular, no meu computador, no meu agregador. O Feedly é um desses. Então, existem o SoundCloud, né, também, a gente tem o Google Podcast, o iTunes. Então, existem vários agregadores que eu faço minha inscrição, é feita uma inscrição de jornal, né, ou de revista, né, que agora praticamente também quase ninguém faz mais, né? Mas antigamente a gente fazia o quê? A gente fazia fazia a assinatura do jornal e todo dia eu recebia aquele jornal na minha casa, ou a revista, né? Eu não precisava ir na banca comprar o jornal. A ideia do podcast é essa, eu não preciso ir para o site para ver se tem alguma novidade, eu recebo automaticamente. Então,
essa é a ideia do podcast. E eles são classificados, tem 6 dimensões que são classificadas, né? São o tipo, né? Que é audiocast, videocast, instant podcast, né? Eles podem ser informativos, de feedback, pode ser curto, pode ser longo, moderado, pode ser formal, informal, tem algumas finalidades. A gente tem aí os podcasts. E existem algumas etapas, por exemplo, para a gente trabalhar, né, a produção de um podcast, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. A gente tem aqui as etapas necessárias para eu elaborar um podcast. A pré-produção, que é o planejamento, que eu vou escolher, vou fazer o roteiro, os equipamentos, né? A produção, que é a gravação, a filmagem, a pós-produção, que é a edição, né? A publicação do link, né? E aqui é onde as pessoas vão estar lá recebendo. Então, são essas etapas. E aí, algumas sugestões para vocês, produção de podcast para os estudantes de ensino médio, falando sobre língua portuguesa. Tem esse trabalho aqui nosso, que é podcast no ensino de química, tem esse de videocast. E aí, para vocês terem uma noção, existe aqui no nosso canal o Leucast, né? No caso aqui é o Leucast, a playlist, mas se você for no YouTube, digitar youtube.com/Leutec, vocês vão acessar o nosso canal do nosso grupo de pesquisa e tem lá vários podcasts produzidos por estudantes. É os primeiros podcasts para vocês verem como foi a primeira produção, ou seja, vocês vão ver algumas falhas, mas assim, as falhas técnicas que foram aperfeiçoadas por esses alunos com o passar do tempo. Eu tenho encontrado diversos alunos, ex-alunos, que eles falam, professor, eu uso o podcast na minha aula. Eles aprenderam na aula. Isso foi a aula. Então, é a primeira produção deles. Mas é uma forma que eu tento trazer para incentivar meus alunos. Então, tem aí vários podcastings disponíveis, né? E podcast, sem o ING, está aqui, o podcast, né? Podcast, é a série de podcasting, né? Digamos assim, publicadas. Então, a gente está aqui, vocês podem acessar, verem lá também. Mais outro aí, outro do passado. Vamos voltar para os Flintstones, né? Outra tecnologia do passado. Os softwares, passado e presente, né? A gente tem ainda alguns softwares que são utilizados, mas a gente observava muito, né? O uso do computador, de alguns softwares específicos. Então, para você ter uma determinada aula, né, o professor tem que comprar, a escola tem que comprar o CD, para não ser tão antigo, posso dizer o disquete, né? Tem que comprar o disquete, mas vamos para o CD, comprar o CD que tinha lá o programa para instalar e usar no computador, né? Aí temos lá softwares para desenho de moléculas, né? Softwares para simulações. Aí temos aqui o FIT, que já está mais atual, né? Então, são softwares, né? Permídias, podemos também dizer, disponíveis lá no online, né? No site do FIT, do PET, né? Do Colorado, da Universidade do Colorado, né? Então, temos lá diversos softwares que eram utilizados, ainda são alguns, mas quase a gente não observa esse, por exemplo, como era nesse período de você precisar ter o CD para instalar. A gente vê que os aplicativos eles são mais, eles já rodam no próprio sistema, não precisa instalar, fazer uma instalação para poder utilizar. Então, isso foi uma mudança aí bem interessante. Outro também que é utilizado no passado e foi utilizado no passado, nem é utilizado atualmente, é o stop motion. E é uma técnica de captação de imagens fotográficas a partir de um objeto qualquer, né? Fazer uma sequência. Stop motion ela deve ocorrer por intermédio da manipulação direta de objetos. Essa manipulação de imagens vetoriais não se configuram como stop motion, ou seja, eu pegar uma imagem no computador e fazer movimentos, não é um stop motion. Stop motion tem o quê? O objeto físico, na manipulação desse objeto físico,
E a ideia do stop motion, os objetos que irão compor imagens animadas devem existir fisicamente. Então, esse é o stop motion. Tá? E a animação do stop motion ela tem que respeitar, em média, de 15 a 30 fotos, quadros por segundo. Então, quando a gente realiza várias fotos de quadro a quadro, causa a lesão de movimento. E esse movimento, né, ele é criado a partir de imagens paradas, o stop motion. Aqui é um artigo nosso que a gente fala sobre o stop motion produzido por estudantes. Vocês podem ver depois aqui nessa revista, Química Nova na Escola, né? Botar stop motion no ensino de Química, possivelmente vocês veem esse trabalho. E aí serve como também orientação para você trabalhar no ensino das ciências, na biologia, na física, né? Na matemática, e também nas outras áreas, em português, história, geografia, por aí vai. Então, a ideia do stop motion são fotos. E o interessante é porque o estudante ele acaba sendo criativo ali para produzir aquele material. Então, isso é uma forma bastante pertinente de trabalhar com os seus estudantes, né? Do professor trabalhar em sala de aula. Então, está aqui, ó, lá no Leutec também, temos aqui alguns stop motions, né, disponíveis. E uma outra também, ó, passado e ainda atual, que é a história em quadrinhos. Né? Que a história em quadrinhos é uma arte sequencial formada por dois signos gráficos, a imagem e a escrita. Então, a gente tem aqui, né, que tem lá as onomatopeias, né, palavras que procuram produzir ruídos. Então, você tem história em quadrinhos. E aí tem um trabalho nosso, na verdade, dessa revista Ludicintale, que é do ensino das ciências, em Lavar, falando sobre o lúdico, né? Então a gente publicou lá essa história em quadrinhos, que a gente retrata aí, ó, a construção dos estudantes de história em quadrinhos. E aqui a gente já moderniza um pouquinho, porque essa história em quadrinhos já estão usando as tecnologias, ó, usando a Pixton e o Tundum, que são dois sites que permitem você elaborar história em quadrinhos. Então tá aqui, ó, história em quadrinhos. O aluno faz uma história, tem que ter lá, ou o professor, uma história, uma narrativa, e isso envolve o estudante. Ele acaba se envolvendo, tendo curiosidade, querendo responder, né, querendo compreender aquele fenômeno. Então, isso é uma estratégia interessante para o uso das tecnologias. Né? Oi, e agora a gente vai presente, futuro, de novo com Jetsons, e aí eu vou falar do que tem mais, digamos assim, do mais atual, que é a aprendizagem móvel, né, que é uma modalidade educativa que, a partir do uso de dispositivos móveis, facilita a construção do conhecimento, né, a resolução de problemas e o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, a Unesco, por exemplo, ela diz que a tecnologia móvel ela facilita o aprendizado do estudante em qualquer lugar, a qualquer momento. E a gente pode dizer isso, né? Ó, como é que eu posso utilizar os dispositivos móveis? Dispositivos móveis, aí é o celular, o smartphone, os tablets, né? O notebook também é um dispositivo móvel, né? E dentre outros. Então, o uso dos dispositivos móveis, eles facilitam, né, um processo de aprendizagem, né, de construção de conhecimento dos alunos. Em sala de aula, quando eu posso usar, ó, por exemplo, para jogar, mas um jogo pedagógico, um jogo relacionado com o conteúdo que você quer abordar. A fazer imagens, né, usar imagens, fazer testes, para editar um vídeo. Aqueles trabalhos lá do podcast, como eu falei, alguns dos meus alunos fizeram a edição pelo celular. Eles gravaram com o celular e editaram com o celular. Tá? Pode usar para traduzir, pode ler um livro, um artigo científico, pode consultar dados, pode gravar voz, pode rever o conteúdo, né? Pode publicar, né? Ou seja, né? Pode usar como calculadora. O uso do dispositivo móvel em sala de aula pode ser de diversas formas. Então, a aprendizagem móvel ela permite, né, o uso dessas tecnologias, né, dos dispositivos móveis, para que o estudante consiga, né, construir o seu conhecimento. E existem diversas possibilidades. Né? E um dos pontos da ubiquidade, ou seja,
do estudante poder aprender em qualquer lugar e a qualquer momento. Lembra da proibição do celular? Eu falei um pouco antes. O professor, por exemplo, está na sua aula, está ministrando sua aula, e aí, de repente, ele faz o quê? O estudante está lá com o celular e ele vai lá e, professor, eu vi aqui que esse material, né, tem isso, faz uma complementação, faz um questionamento. Isso promove e enriquece a aula. É entender o seu uso. O estudante vai lá questionar, o professor vai trazer discussões. Então, o professor pode dizer, está trabalhando no assunto, dizer, dê uma pesquisada sobre isso. Né, um conteúdo extra que está relacionado com a temática da sala de aula, o aluno pode pesquisar no celular, ver informações, pode se discutir até sobre essas informações que estão na internet, né, porque às vezes alguns estudantes pensam que a internet é a base, né, é o dicionário, é o livro, né, como se fosse o grande livro dos saberes, que não pode ser contestado. Então, o professor pode trabalhar, né, olha, ele perceber que tem alguns conteúdos que são desinformados em alguns locais, por exemplo, na Wikipédia, às vezes acontece isso, e uma definição não está muito correta, ou ela está lá copiada apenas, sem ter uma clareza, e ele pode trabalhar isso, mostrar que, olha, o ponto crítico de se posicionar, né, do estudante ler, refletir, investigar. Então, isso tudinho faz com que o uso dos dispositivos móveis contribua para uma aula mais ativa, mas uma aula mais participativa. Outro ponto, ver aqui. Aqui, esse foi um artigo que eu publiquei no ano passado, na revista Ciência e Foco, e eu falo sobre aplicativos para aprendizagem móvel. Eu fiz um levantamento, mas aí voltado para o ensino de química. Então, eu percebi que existiam vários tipos de aplicativo de tabela periódica, de quiz, de nomenclatura, de laboratório, né, de inorgânica. Então, eu faço uma discussão sobre os aplicativos que foram mais baixados lá na Google Play. E, além disso, eu faço também a apresentação de alguns aplicativos produzidos por nossos estudantes, tá? Né, nosso grupo de pesquisa. E aí eu vou passar bem rapidinho, mas para não dizer que não falei, você pode acessar o nosso site do Leutec, ou você pode digitar bit.ly/quizmica, quizmicarad, que vocês vão poder baixar alguns quizzes, né, de química, aqui de radioatividade, termodinâmica, ou você bota lá no Google Play, né, e digitar Leutec, aí vai aparecer todos os aplicativos produzidos pelo nosso grupo, né, por nossa pesquisa. Então, a gente fala um pouquinho aqui, esse é um artigo falando sobre a construção desses aplicativos, né, foram por estudantes do curso de licenciatura, não foram estudantes do curso de computação que fizeram. Então, isso é bem interessante, porque você tem aí, digamos, uma ampliação, né, das habilidades, das competências que nossos alunos tiveram, eles precisaram aprender para utilizar. Outro também, está bastante atual, o Jetsons aí, é a realidade virtual e aumentada. Então, a gente tem aí possibilidades, né, de trabalhar a realidade virtual e aumentada no ensino das ciências, né, no ensino das artes, no ensino de história, no ensino de geografia. Ou seja, vocês podem trabalhar a realidade virtual e aumentada dentro de um contexto de sala de aula. E essa imersão faz com que o aluno esteja mais participativo quando você tem uma proposta de atividade de realidade virtual ou realidade aumentada, certo? E para vocês, como sugestão, tem aqui, esse artigo que eu falando sobre a realidade virtual e aumentada aqui no ensino de química, mas aqui tem uma discussão sobre a realidade virtual e a realidade aumentada, e a gente faz esse levantamento dos aplicativos que estão disponíveis na Google Play. Então, fica aqui no Tech, aplicativo publicado também no ano passado, esse artigo, se eu estiver enganado, foi ano passado, vocês podem
Nesse daí, a gente fizemos, né, um trabalho, o uso do WhatsApp, né, que é possível você trabalhar também qualquer outros conteúdos, né? Da mesma forma, esse trabalho aqui que a gente traz é sobre o uso do celular para, desculpa, para fazer algumas pesquisas, né, usando o mobile learning, a aprendizagem móvel, que aqui nesse caso foi discutindo sobre calor e outros conteúdos. E, né, a gente tem tanto a perspectiva dos Flintstones, que a gente pode falar que estamos observando, né, do passado, de algumas tecnologias, e também dos Jetsons, que são mais recentes, onde é que eu digo para vocês, para fechar essa minha fala, já vi que a hora passou, do uso das tecnologias com as metodologias ativas. E a gente fala de metodologias ativas, são aquelas, né, metodologias que promovem, possibilitam um maior engajamento dos alunos. E aí aqui é baseado, por exemplo, lá naquelas pedagogias lá da Escola Nova, que já falava sobre isso, também da questão da histórico-crítica, da conteúdo da sociocrítica, né, sociocultural, e também da libertadora, né, libertária, e por aí vai. Então a gente tem aqui, ó, as metodologias ativas, como os alunos aprendem. Então, eles aprendem 90% quando eles fazem algo que estão praticando. Isso aí a gente diz que é ativo. Porque, ó, nessa palestra, vocês vão lembrar 20% do que eu falei. Como tem umas imagens, vocês vão lembrar 30%. Quando você lembra, vai ver a imagem, diz, eita, eu lembro disso, eu lembro. Esse aqui é o cone de Dale, né? O cone do Dale, embora que alguns falam, né, algumas pessoas comentam que é de uma empresa tal, mas o dele propôs um pouco antes, né? E depois teve essa empresa lá, mas dele foi lá em 1969, que é o cone da aprendizagem. Aqui está feita uma pirâmide, né? Que fala sobre como os estudantes aprendem. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem uma proposta nossa que busca fazer uso das tecnologias digitais com as metodologias ativas, que é chamado de aprendizagem tecnológica ativa. É um modelo explicativo, né, sobre como ocorre a incorporação das tecnologias digitais às metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. E aí é baseado, vou falar bem resumido, mas é baseado em 5 pilares, né? Ela é sustentada por 5 pilares, que é o papel docente, o protagonismo do estudante, o suporte das tecnologias, a aprendizagem, que é fundamental na aprendizagem ativa, e a avaliação. São ações que podem ocorrer. Eu vou explicar aqui rapidamente sobre essas possibilidades que a gente tem observado dentro do uso das tecnologias e das metodologias ativas. Tá? E a aprendizagem tecnológica ativa, a ATA, ela é fundamentada, né? Ela é ancorada nas abordagens construtivista, cognitivista, né? A construtivista, cognitivista, a conectivista, certo? E a construcionista, e a construcionista, que eu esqueci. Construcionista lá do Popper, Seymour Papert, o Papert, né? Você tem o conectivismo com o George Sims, falando da teoria do conectivismo, ela aborda, e o construtivismo lá que você tem com Piaget, né, quando o indivíduo se torna autônomo, né, no processo de construção. Então, ó, só para exemplificar esse modelo, a gente tem aqui, ó, o papel docente, que ele pode, ó, existem alguns caminhos. Ele pode indicar, eu professor, vou trabalhar em sala de aula, então eu vou indicar ou usar uma tecnologia, suporte da tecnologia, que vai ajudar, vai contribuir para a aprendizagem de quem? Do meu aluno. Então eu vou escolher o meu papel docente, vou escolher a estratégia e vou usar essa tecnologia que vai ajudar na aprendizagem do aluno. O professor, ele é mediador dentro do processo. E aí você tem o protagonismo do estudante, que ele usa a tecnologia, que pode ser indicada pelo professor, ou ele usa por escolha. Essa tecnologia vai ajudar na compreensão, na contribuir para a aprendizagem do aluno, e essa aprendizagem ela
ocorre de forma personalizada. O professor, ele define a avaliação, e essa avaliação vai verificar como se deu. A avaliação pode ser formativa, pode ser diagnóstica, pode ser classificatória, e vai depender da estratégia do professor. Essa aprendizagem, ela é fundamentada na aprendizagem ativa, mas ela pode ocorrer, por exemplo, uma aprendizagem individual ou uma aprendizagem colaborativa, vai depender de que estratégia eu vou usar com meus alunos. Então, para dar uma noção para vocês, eu vou passar aqui o próximo slide, que esse é um artigo que foi publicado esse ano na revista Vidia, que é Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas, que são as conhecidas pelos professores. Então, essa pesquisa ela mostra um levantamento com quase 1.000 professores de 18 metodologias. Então, né, vocês vão ver aí 18 metodologias que são apontadas pelos professores que responderam ao questionário, né, que foi feito. Mas só para dar uma noção, ó, por exemplo, a sala de aula invertida. Veja que na sala de aula invertida, todo o processo realizado da sala de aula invertida, ela pode ser ancorada e justificada e explicada pela aprendizagem tecnológica ativa. Por quê? Primeiro, papel docente. O professor vai preparar o material, definir como vai ser a estratégia. Protagonismo do estudante. O estudante vai ter que estudar o assunto em casa, fazer toda aquela preparação e vir para a sala de aula. Ele pode estudar, ele pode consultar a tecnologia, ele pode usar a tecnologia que o professor indicou, ou usar deles, né, vídeos, etc. Também, ou, por exemplo, PowerPoint, enfim, vai depender da estratégia do professor. Aí a aprendizagem ela vai ocorrer dentro desse processo, né? Aí vai depender, pode ser individual, pode ser uma aprendizagem ativa, pode ser colaborativa, ela pode ser uma aprendizagem social, lá do Bandura, vai depender, aí eu estou dizendo, depende muito de como foi a estratégia. E aí o estudante, quando vem para a sala de aula, vai tirar dúvidas, vai ter o diálogo, né, que o professor vai mediar aquele processo para que o aluno possa construir seu conhecimento, e o estudante vai ter a aprendizagem ocorrendo de forma personalizada. E aí o professor vai fazer uma atividade, pode fazer uma atividade, e aí depende como ele vai querer, para avaliar esse processo. Então, está aqui, né, eu falo, né, dessas propostas de metodologias ativas que podem ser utilizadas com tecnologias digitais, tá? Aqui são as metodologias ativas que podem ser utilizadas com as tecnologias digitais, estão incorporadas com as tecnologias digitais, e aí, nesse caso, são ancorados, né, sustentados pelo modelo da aprendizagem tecnológica ativa. Então, o modelo da aprendizagem tecnológica ativa contribui e facilita para esse processo de o professor ter suas ações, o estudante também está ali participando e promover uma aprendizagem mais ativa. Então, eu vou encerrar aqui, por causa da hora, mas agradecer a vocês pela atenção, certo? Quiserem falar comigo, tem aqui, né? Vamos ver aí como vai ser a dinâmica comigo. Mas aqui o site do grupo de pesquisa, o leutec.frp.br, nosso Facebook, o nosso YouTube. Aqui, o YouTube você pode colocar Leutec, né, que já vai direto, não precisa digitar esse daqui, embora também vai dar do mesmo jeito. Na Google Play. E se quiser falar comigo, diretamente comigo, você pode aqui, ó, ver essa foto, vocês vão ver essa foto, que aí é o Facebook, o Twitter e o Instagram. E também tem o Instagram do nosso grupo de pesquisa, que é @grupo.leutec. É o nosso Instagram do grupo de pesquisa. Sigam-nos por lá e vamos conversando.